Pronto, gravando. Vou silenciar o microfone aqui, de quem estava ativo. Pronto. É, Bom dia, meninas. Sejam todas bem. Vamos começar mais um dia de devocional. Vamos orar, apresentar ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, te louvamos, Senhor, por mais um dia, por mais um devocional, Pai. Obrigada, Senhor, até que o Senhor tem nos ajudado, Jesus. Obrigada, Pai, por cada palavra, Senhor, que o Senhor tem nos entregado, Pai, por essa porção, meu Deus, que tem sido tão edificante nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, por essa manhã, pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, Senhor, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por não nos abandonar, por não nos deixar só, por ter enviado o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco e também nos revela a tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, Pai, que nós sejamos sensíveis, Pai, à tua voz, ó Deus. Nós ansiamos, Pai, por ti, por aprender mais de ti, da tua palavra, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, ao nosso encontro essa manhã, Pai, e fale aos nossos corações, Pai, traga correção, Pai, traga alívio aos nossos corações também, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem liberdade, Pai, dependemos de Ti, sem Ti não somos nada, Pai, precisamos do Senhor, fala conosco, nós consagramos ao Senhor esse período, este momento, em nome de Jesus, Pai, repreende toda e qualquer ação do inimigo, Pai, nas mentes, meu Deus, repreende todo sono, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda distração caia por terra, Pai, e que nós possamos estar concentrados naquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês me ouvem bem? Amém, glória a Deus. Muito feliz de mais um dia poder compartilhar a palavra. Ontem eu fui lembrada pela Thaís e eu me alegrei tanto, porque hoje faz um ano, exato, um ano que a gente começou o devocional. Foi dia 7 do ano passado, né? Nesse mesmo mês, a gente hoje completa um ano, né, de perseverança. Eu sei que vieram pessoas, saíram pessoas, né, as ministrantes, o Senhor, Ele é bondoso, né, hoje eu estava orando cedo e agradecendo, o Senhor mandou pessoas para nos ajudar, Ele mudou o formato algumas vezes, e o Senhor sempre tem entregado, né, temas para ser falado, tem entregado palavras, mesmo só durante um ano, o Senhor tem nos dado direcionamento, né, o Senhor é bom, e eu sei, assim, que algumas das ministrantes passam por tantas lutas, né, porque é um trabalho que tem chegado a tantas mulheres, não só aqui, né? Às vezes aqui no ao vivo, 12, 15, mas lá no YouTube tem muitas visualizações, então a gente sabe que essa mensagem tem ido, chegado a tantos corações, né? E eu louvo ao Senhor por isso, e louvo, né, pela vida de cada uma de vocês que estão aqui perseverando também nesse tempo. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho no livro de Provérbios 17, e E aí eu vou começar, eu separei alguns versículos, alguns temas, e eu já vou começar com o primeiro. Diz assim: é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Aqui eu anotei, ó, que a verdadeira riqueza é viver em paz. Né? De nada adianta, aqui é bem claro, né? De nada adianta ter muito, a gente já falou sobre isso nos outros, né? Em alguns outros provérbios também cita, né? Não adianta, né, ter riqueza, ter, né, uma casa cheia de banquetes, se não tiver a paz, né? Se não tiver a paz do Senhor. Aqui nesse versículo, né? A gente entende que às vezes nós ansiamos por tanto e esquecemos, né, de contentar, né, com o que já temos. E, e a gente aprendeu, acho que eu até falei isso no outro, né? Sobre o trabalho, né? Quanto mais a gente deseja algo, quanto mais a gente conquista, né? Mais trabalho aquilo vai nos dar, né? E às vezes a gente já tem tanto
e a gente nunca está contente, né? Não está contente com aquilo que já temos. E aí, às vezes, a gente fica procurando, e aquilo vai trazendo, o que diz aqui, conflitos, vai trazendo aquilo que não traz paz, né? E aqui ele fala, é melhor ter, como se fosse, né, uma analogia, né? É melhor ter pouco, né, que significa muito, do que ter muito com conflitos. E aqui a gente entende que a verdadeira riqueza, né, é viver em paz. É melhor ter pouco com paz, né? Eu acho que foi o último foi a Thaís que falou isso, a Thaís, a minha prima, né? Do que ter muito e aquela confusão e esse muito conflito, né? Então é melhor ter paz. E às vezes a gente olhar para a nossa vida, né? Será que esse anseio que tanto eu quero conseguir conquistar, será que isso realmente vai me deixar em paz? Eu lembro que, vou dar um exemplo assim, da minha confeitaria, né? Eu tenho uma confeitaria e por muitas vezes eu queria, nossa, meu sonho é ter uma loja física, né? Ter ali um lugar ali onde as pessoas pudessem ir e comer um doce e tal. E eu acho muito bonito quem tem isso. Mas eu fico orando ao Senhor, eu falei, Senhor, será que isso é para mim mesmo? Talvez não para essa fase, né, que eu tenho agora com os meus filhos pequenos, talvez mais para frente, eu fico orando para o Senhor, né? Porque eu sei que talvez me ocupar com tantas coisas vai trazer esse conflito, né? Talvez vou estar com esse banquete de serviço, talvez ganhando mais, mas eu vou deixar faltar aqui agora na criação dos meus filhos, eles crescendo, sabe? Então, assim, a gente às vezes anseia, nossa, eu quero uma promoção no meu serviço, onde eu vou ganhar mais e tal, tal. E será que o jeito que eu vivo hoje, né? Conseguindo estar em casa um pouco mais, conseguindo servir na igreja e tal. Será que isso já não é para eu estar contente, né? Já estar em paz? Será que esse anseio por coisas, por ter mais e mais, será que não vai gerar um conflito lá na frente? Que a gente possa avaliar isso, né? Será que esse momento que eu estou vivendo já não é para eu ficar feliz, ter o meu contentamento, sabe? E avaliar com o Senhor mesmo, pai, será que isso vai trazer mais conflitos para mim ou não, né? Não é errado a gente sonhar, a gente desejar, igual eu falei, mas para tudo há um tempo, né? Talvez hoje você se perturba o coração, eu quero, mas talvez o Senhor ainda não entrega, porque talvez não é o momento e vai gerar conflitos e não paz para você, né? Então que a gente possa avaliar isso. No versículo 2, diz assim, é o 2, não, desculpa, é o 3. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Esse versículo 2 fala sobre prova. Deus usa as provas para nos aperfeiçoar. Uau! Às vezes eu tenho comentado com algumas pessoas que é tão fácil a gente pregar, né? Falar, mas quando a gente vai passar por isso, ou como é difícil, né? E aqui eu lendo isso, eu tenho meditado muito lá em Tiago 1:2, 4, onde diz, deixa eu até ler aqui para vocês, deixa eu deixar Roberto, falando sobre prova, não tem como citar essa passagem. Tiago 1:2 e 4. Diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, a provação, né, aqui diz, né, o Senhor prova o coração. Pensa só, na faculdade, quando a gente está ali na faculdade ou na escola, né? Para quem não fez faculdade, mas estudou ali, fez ensino fundamental, ensino médio, a gente recebia um conteúdo e depois de determinado tempo você vinha uma prova, né? Para você ir lá, preencher e ver se você era uma pessoa que tinha aprendido, tinha ali absorvido o conteúdo.
E dessa mesma forma, o Senhor, ele usa as provas, né? Ele vai provar o que realmente está no nosso coração. Aqui diz que o fogo prova a pureza da prata e do ouro. Coloca o ouro, a prata ali para provar no fogo, né? Para ver se realmente é prata e ouro. Então, o Senhor, aqui nesse versículo, a gente entende que o Senhor, ele prova o coração. E nós seremos provados. E aqui, ele fala, né, que nós vamos ser avaliados para ver aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. Se nós, né, estamos ali na igreja, né, servindo ao Senhor, o Senhor ele vai nos provar, vai nos dar umas provas para nos aprovar, né? O Senhor não quer nos reprovar, o Senhor deseja nos aprovar, né? E se ele se ele nos traz essa prova, ó, hoje eu vou aplicar essa e essa prova aqui para minha filha, né? Ele sabe que nós temos capacidade, porque nós fomos instruídos. Assim como ali na escola, né, nós somos instruídos, o Senhor, ele nos traz essa prova porque ele sabe que nós temos capacidade de ser aprovados. E o mais interessante é que ele sempre estará conosco, o nosso mestre sempre estará conosco. E aqui diz, né, que quando a gente está passando por uma prova, é motivo de grande alegria. Porque quando essa prova vem, é porque você já está preparado, e o Senhor, ele quer te aprovar, né? E aí, aqui diz, né, mas o Senhor prova o coração. E aí, eu trouxe uma pergunta, né, que, na verdade, é uma troca, né, que eu vi aqui na Bíblia, que fala assim, ó, troque o porquê eu estou passando por isso, pelo que, o que Deus quer formar em mim, né, que através dessa prova, o Senhor, ele quer formar algo em nós. A gente estudou muito sobre Mulheres Enraizadas, né? E como esse livro foi poderoso, e todas as vezes eu cito ele, né? Que ele fala que o Senhor ele vai trazer as raízes à luz, o Senhor vai nos podar, se necessário for, né? O Senhor precisa disso. Então, tudo isso, né, são provas, são avaliações que o Senhor está fazendo com nós para que gere em nós, como diz aqui em Tiago, né, para a gente produzir fé e, através da fé, perseverança. Não vai ser só uma prova, assim como na escola não foi só uma prova, né? Nós estamos aqui nós temos uma vida ainda até o Senhor Jesus voltar, e não vai ser uma prova, vão ser várias que vão vir aí para produzir mais fé e perseverança em nós. E às vezes falando assim parece tão fácil, mas eu sei que cada um, né, passa ali as suas provações, mas a gente não pode esquecer que o Senhor está conosco. E às vezes a gente precisa ser lembrado disso, né? E aí eu já vou pular, complementando esse versículo 2 sobre as provas, eu já vou pular para o versículo 17, onde diz assim, ó, 17. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Tem uma versão que diz assim também, ó, em todo tempo amam um amigo, e eu queria achar outra versão. E na diversidade nasce um irmão. Algo assim, né? Que fala sobre a amizade, né? E aí eu falo em complementar, porque às vezes nesses momentos de prova, nesses momentos que a gente está passando por algumas dificuldades, é tão necessário ter alguém para te lembrar, às vezes, de olha, Deus está com você, o Senhor está contigo, né? Muitas das vezes a gente está ali quase padecendo, o Senhor vem e envia um amigo, envia um irmão da igreja, né, para te trazer uma palavra. E aqui eu louvo ao Senhor pelas minhas amizades, né? E quando eu estava lendo, né, eu fiz uma anotação aqui, que ser amigo é se alegrar, chorar, né, interceder, doar, não só quando tudo está bem, né? Porque quando tudo está bem, é bom desfrutar, sair para tomar um sorvete, se alegrar, né? Mas e na hora da adversidade? Que aqui fala, na hora da dificuldade, né, nasce um irmão. Na hora da adversidade, né, será que eu tenho sido esse amigo, né? Ou será que eu tenho ansiado por amigos como esse, mas eu não tenho feito a minha parte, né? Nesses momentos, né, de adversidade, como eu citei,
A gente precisa tanto de uma pessoa ali, às vezes, para nos lembrar, né, filha, você é amada, né? Vai dar tudo certo. Ouvir testemunho de outras pessoas, né? Olha, já aconteceu isso comigo, você vai vencer e tal, tal. E é muito importante termos alguém com quem contar. Aqui em Eclesiastes, eu me lembrei dessa passagem hoje dormindo, ela me veio na cabeça quando eu estava falando de amigos. Eclesiastes, no 4 do 9, diz assim, ó. Ai, desculpa. Eclesiastes 4. 4 do 9 ao 12. Diz assim, ó. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Como é importante termos pessoas com quem contar. E se você tem passado por tempos, talvez, de solidão, ore para que o Senhor envie pessoas para estar com você nessa guerra, para estar com você nessa missão, né? Que nós vivemos nessa missão. Ore para que o Senhor envie pessoas para estar com você nessa caminhada. Esses dias eu estava falando eu tenho várias amigas aqui nesse devocional, e eu louvo ao Senhor por todas que Ele tem apresentado a mim, porque nessas provas, nessas tempestades, como é importante, né? Aqui diz que dois vence, é mais fácil, né? Dois caminharem juntos. E não só na questão de amizade, mas na questão do seu cônjuge também. Como é bom ter uma pessoa ali, às vezes você está querendo quase desistir, aí a pessoa vem, te levanta. Essa semana eu estava vendo um vídeo e eu achei muito interessante. Eu falei, gente, eu tenho várias Ruths também. Mulheres que decidiram ficar ao meu lado, sabe? Pessoas que, mesmo ali quando, né, Noemi, né, a gente já estudou sobre Ruth no comecinho, a Noemi já não tinha nada mais para oferecer para Ruth, e Ruth decide permanecer. Uma amiga fiel, né? Uma amiga, aqui diz, né? Aquele amigo que vira um irmão, é esse. Que quando vem a tempestade, quando vem as provas, ele não está ali para te julgar, ele está ali para pegar na sua mão, assim como Ruth, eu vou com você até o final. Que privilégio é ter esse tipo de amigo, mas se eu não tenho esse tipo de amigo, será que eu sou esse tipo de amigo? Será que quando vem uma provação na vida de uma pessoa que eu considerar um amigo, será que eu ajo dessa forma? Ou será que eu simplesmente me calo? Né? Será que se eu não tenho esse tipo de amiga, é porque talvez eu não fui esse tipo de amigo? Mas há tempo para mudança, né? Há tempo. É, há tempo para a gente orar ao Senhor para enviar, porque o Senhor envia, tá? Se você não tem amigos hoje, se você não sente, né? Nossa, parece que eu me sinto sozinha, eu não tenho essa rede de apoio, eu não tenho essas pessoas assim próximas a mim. Ore para que o Senhor envie, né? Tem até alguns videozinhos na internet que falam assim, Senhor, me apresente as amigas de Jesus, né? E vocês aqui, mulheres, vocês são as amigas de Jesus que o Senhor tem nos aproximado, né? Então, sinta-se liberdade, não passe por essa guerra sozinha, sabe? E você pode chamar cada uma de nós aqui, olha aqui, hoje somos em 12. Você não está sozinha nessa luta, nessa batalha que você está passando, sabe? Tenha liberdade de chamar. Às vezes a gente fica assim, então, não, eu preciso passar isso sozinha, eu preciso passar isso sozinha. Não, a gente tem o nosso melhor amigo, que é Cristo, que ele nunca nos abandona, você pode recorrer a qualquer momento. Nosso melhor amigo é ele, mas ele usa as pessoas também para nos trazer uma palavra amiga. Então, clame, né? Eu até coloquei aqui, ó. Valorize as suas amizades, honre elas, sabe? Diga para elas, né? Às vezes a gente acostuma tanto, eu tenho amigas assim de 10, 20 anos, e a gente acostuma tanto ali com a amizade, mas é tão importante hoje, se você sentir no coração, manda uma mensagem para aquela amiga que tem segurado na sua mão, diga para ela que ela é importante, né? Honre a vida dela, valorize, né? É raro, mas ainda existe amizades verdadeiras, né? Pessoas que vão pegar ali na sua mão e na hora da dificuldade vai te ajudar a atravessar. No versículo 22, indo para o fim, no versículo 22, diz assim, ó.
O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças, né? A alegria, ela é um bom remédio, né? A alegria, ela nos renova. Já um espírito abatido, entristecido, aqui diz, né, consome as forças. Até em outra versão eu vi que diz assim, que o coração, o espírito triste, abatido, ele resseca os ossos, né? Ressecar os ossos nos lembra ali do vale de ossos seco, que é morte, né? Ressecar os ossos é morte. Então, um coração, um espírito triste, abatido, ele produz morte. Mas um coração alegre, né? E a alegria vem do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, ela é um remédio. Às vezes a gente está passando por coisas difíceis, né? Mas eu encorajo você hoje a clamar por esse fruto do Espírito Santo, para que o Senhor traga alegria, porque a alegria que diz que é um remédio, um bom remédio para tudo isso. Faz parte, né? Às vezes a gente se entristecer, nós somos seres humanos, mas que a maioria do tempo a gente possa lembrar, né, da alegria, desse fruto, para que a gente seja curada, um remédio. E já nesse espírito triste, ele consome as forças. É só para finalizar, aqui no 28, é muitos assuntos, né? No 28 diz assim, ó: até o insensato passa por sábio quando fica calado. A boca fechada até parece inteligente. Eu acho esse versículo muito interessante, mas já foi falado aqui tantas vezes, mas eu só que sobre, né, a sabedoria de falar, né, de se calar. E aí eu queria trazer ele, eu nem vou trazer explicação, mas assim, eu grifei ele aqui, né? Que até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece ser inteligente. Mais uma vez, o Senhor nos chamando para prestar atenção, né? Com quem a gente fala, o que falamos, e, e que o Senhor nos dê sabedoria para saber quando falar, com quem falar, né? São essas palavras que eu queria trazer para vocês hoje. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Se alguém quiser comentar. Lorena, eu quero falar. Sim, Thaís. Nós, né, reunidos aqui há um ano, a gente queria te agradecer, queria celebrar a sua vida, né? Queria celebrar o sim que você deu ao Senhor. E foi o que eu te falei ontem, né? Diante do seu sim, tantas outras mulheres foram levantadas. Essa palavra tem chegado em tantos lugares. Então a gente queria, assim, orar pela sua vida, orar pelo tempo que você vai viver. Eu disse ontem para você, né? Um ano marca um novo tempo, marca um novo desenvolvimento. Então a gente queria orar por você. Cleuzinha, você ora? Amém, glória a Deus, né? Como estamos felizes. Um novo ciclo se inicia, né? Para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar, abençoar a vida da Lorena, abençoar nossas vidas, sabe? Fico até emocionada, né? Com o que o Senhor tem liberado e que o Senhor está liberando na nossa vida, né? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por este sim, obrigada pela vida da Lorena, obrigada pela casa dela, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem a sustentado. O Senhor tem levantado e o Senhor tem ouvido, Senhor Deus, o sim dela. Seu Deus, ela não falou um sim, Deus, para milhares de mulheres, Seu Deus, ela não falou um sim para uma plataforma, Seu Deus, de influência, mas ela falou um sim, Seu Deus, para dentro da sua casa. Seu Deus, e diante desse sim, Seu Deus, muitas casas estão, Seu Deus, redirecionadas ao centro da tua vontade. Seu Deus, muitas coisas, Seu Deus, foram mudadas, foram transformadas, Seu Deus, foram curadas, foram tratadas, Seu Deus, diante desse sim. Seu Deus, porque a tua palavra, Seu Deus, diz que o Senhor estará atento àqueles que diz, eis-me aqui, Senhor. Pai, nós estamos aqui com nossos corações alegres, gratos, Seu Deus, pela vida da Lorena, pela vida de cada irmã, Seu Deus, que se dispôs, que está conosco, Seu Deus, nesta caminhada. Pai,
Nós te agradecemos pelo ano que passou, Seu Deus, pelo ano, Seu Deus, de novos começos, Seu Deus, pelo ano, Seu Deus, no qual o Senhor tratou, Seu Deus, as nossas feridas, tratou as nossas raízes, Seu Deus, nos levantou como mulheres, Seu Deus, dentro das nossas casas, Pai. Senhor, como mulheres, Seu Deus, com voz, Seu Deus, para essa geração. Pai, nós abençoamos a vida da Lorena com paz, com saúde, com alegria, Seu Deus. Pai, que nesta manhã, Seu Deus, os presentes espirituais, Seu Deus, esteja derramando sobre a vida dela, Pai, uma unção de autoridade, uma unção de ousadia, Pai. Seu Deus, uma unção, Seu Deus, aonde vai transbordar, Seu Deus, os 4 cantos desta terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Seu Deus, derrama sobre ela a alegria, derrama sobre ela a força, Seu Deus, e a capacidade, Pai, de vencer, Seu Deus, de guerrear, Seu Deus, aquilo, Seu Deus, que está no campo de batalha, Pai. Seu Deus, nós consagramos a mente da Lorena, uma mente, Seu Deus, cativa e obediente ao Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos seus filhos, nós abençoamos seu esposo, Pai, com graça, favor e sacerdotes real. Senhor, que a tua palavra seja cada vez mais viva e eficaz na vida deles, ó Pai. Seu Deus, porque eles são levantados nesta geração, ó Pai. Espírito Santo, sustenta de pé, ó Pai, com saúde, ó Pai, com graça e favor, ó Deus. Pai, obrigado por esse novo tempo, obrigado por mais um ano, Seu Deus, no qual nós permaneceremos, Seu Deus, para te honrar, para te louvar e bendizer ao teu nome. Lorena, tu és abençoada. Lorena, tu és cheia do poder e do Espírito Santo. Tu és uma voz profética dentro e fora da tua casa. E nós te amamos, nós te abençoamos. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por essa conexão, obrigada pela essa amizade, obrigada, Jesus, por esta aliança. Paizinho, abençoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória Eu já a choro, né? Deus. Eu também, tô aqui, ó. Glória a Deus. Obrigada, meninas. Amém.